Voltando, potencial turístico e ecoturístico de Londrina é fantástico. Isso precisa ser incorporado ao nosso jeito de viver. As nossas crianças, não somente as das escolas particulares, mas das escolas públicas, precisam aprender a remar, precisam aprender a nadar, para que possa promover o desenvolvimento, a atenção, ampliar os cuidados sobre os nossos recursos hídricos na medida em que utilizarmos para o nosso lazer. Essa imagem precisa ser introduzida no nosso cotidiano, não um evento anual. Nos finais de semana, a gente precisa estar com os nossos lagos cheios. O nosso potencial de ecoturismo, de ecoesportes é fantástico. Precisamos utilizar esse envolvimento pedagógico, educacional, com os nossos lagos, com as nossas águas, para promovermos um olhar novo sobre Londrina. Londrina que se projeta no cenário nacional e internacional. As nossas crianças que conhecem e valorizam o nosso patrimônio natural. Os esportes, a canoagem olímpica, o caiaque polo, a modalidade que mais trouxe títulos em equipe para Londrina. O passeio no nosso belo Rio Tibagi. Esse é um potencial total a ser explorado. O Ecometrópole entende como fundamental levar crianças, jovens, para compreender as estruturas. Aqui no caso é um antigo aterro do Limoeiro, um queimador de gás ali, mostrando que é melhor esse gás ser queimado do que ser jogado na atmosfera, considerando a capacidade de degradar o planeta que tem o gás metano dos aterros. Aqui, na CTR, na nova Central de Tratamento de Resíduos, os alunos foram lá conhecer. É assim que tem que ser. As crianças precisam estudar a cidade, suas infraestruturas, suas grandezas e mazelas. E nós somos tão limitados, tão incapazes de sermos modernos no planejar e no pensar, que temos um trópico, um marco internacional, mundial, que em muitas regiões é amplamente comemorado. Ele atravessa o nosso município em 3 estradas, lá na Mata do Godói, na estrada que vai para São Luís e Guaravera, na PR 445 e na estrada que vai para Maravilha, bem próximo ao aterro sanitário. E sequer uma placa tem. Diferentemente, por exemplo, de Arapongas, aqui ao lado, uma placa, essa segunda que fala, e um marco. Você imagina isso desde 1991. Londrina em 2013, com um marco tão importante, uma referência mundial, e a gente sequer uma simples plaquinha nós temos. Nós somos um antagonismo, nós somos a verdadeira Berlíndia, a Bélgica em algumas coisas e a Índia em outra. E eu digo a Índia pobre, a Índia ruim, não a Índia rica, que também tem as suas grandezas. É lamentável como a nossa visão é curta, como os nossos administradores são pequenos na compreensão do município, num sistema, numa visão holística e sistêmica. Olha aí, levamos as crianças para conhecer o trópico, sim, mas tem que levar um GPS para marcar o lugar. Olha aqui a professora segurando o GPS lá na PR 445. Sabemos, conhecemos e sabemos o que fazer. E o poder público simplesmente nunca deu a atenção devida. Aqui são professores, no caso ex-diretor do IPU, o professor Gilson Bergoc, lá na sala, no espaço, junto com a ONG Maia, onde funciona, onde tem um espaço para informações desse maravilhoso programa. Professores aprendendo. Caminhadas interpretativas, é importante, a cidade real está muito distante da cidade legal, estudar a relação disso tudo, a gestão da dinâmica urbana, a gestão urbana por bacias e microbacias. Aqui professores da rede municipal também fazendo a caminhada interpretativa, há anos que a gente faz trabalho junto com crianças, escolas e professores da rede municipal e particular da cidade. O Serviço Ambiental Voluntário idealizado
pelo ambientalista João das Águas em 2001, implementado, teve mais de 100 pessoas participantes e praticamente foi desativado pela prefeitura. Aí uma caminhada começando do calçadão até o Lago Igapó, de interpretação da cidade, chegando até o lago. Crianças em processos erosivos, em nascentes, compreendendo a dinâmica urbana, o impacto de lavagem sobre os recursos hídricos. Aqui jovens da Universidade Estadual de Londrina e aqui nesse momento, infelizmente, um cão morto, preso aqui. Então a gente vê esse antagonismo. Essa é a proposta para a divisão da cidade. A cidade tem que ser dividida, e dividida pelas águas, assim manda a legislação, assim nós propomos. E ao dividir também criar cores, porque o sistema de sinalização ambiental teria cores de acordo das regiões da cidade. Então nós propomos a divisão da cidade em 4 grandes regiões, em que se subdividiria 8 bacias hidrográficas. Jacutinga-Lindóia, essa grande área verde aqui, Zona Norte. Coati, Água das Pedras, que também é afluente do Jacutinga, mas é uma unidade espacial diferente. E a bacia do Cambé Limoeiro, Ribeirão Cambezinho, formador dos Igapós, e Limoeiro, que divide o município de Londrina com Ibiporã e deságua direto no Tibagi. E uma região Esperança Cafezal. Então, nós precisamos, para ter gestão do território, dividir a cidade. E já vamos dividi-la de forma técnica, científica, inquestionável pelas águas, para evitarmos enchente, contaminação, erosão e todos os tipos de impacto que tem ligação com a água. A água deve ser a gestão primária de uma cidade. E a gestão pela água implica em gestão por sensibilidade ambiental. A cidade não pode ser tratada da mesma forma. Nós recebemos ICMS ecológico e temos que preservar a parte urbana da bacia do Jacutinga, que vai para Ibiporã. Fazemos a mesma coisa na bacia do Cafezal, que é nosso manancial de abastecimento. Os lagos, o Lago Igapó, Lago Norte, tem que ser visto e tratado para o uso do lago. Portanto, maiores cuidados, até legislação específica nós poderemos ter aqui. E lógico, isso já implica numa integração com o município de Cambé. O que está abaixo dessa linha azul e vermelha aqui é o município de Cambé. Então é impossível gestão que não seja regional. A gestão municipal exclusiva, fechada, ela é antiga e não resolve. E em muitos temas ela é impraticável, como por exemplo na gestão de recursos hídricos. E considerando que a gestão de recursos hídricos é a gestão primária, então a gente vê que é absolutamente indispensável a gestão regional. E nesse conceito então de cidade plena, de cidade pelas águas, a cidade com 84 rios divide-se em microbacias. E então, como queremos ser um modelo brasileiro, precisamos ter de diferentes cenários de microbacia. Uma microbacia no centro da cidade, com prédios, com área rica. Uma microbacia na Zona Norte, com casas populares. Uma microbacia numa área muito pobre. Uma microbacia dividindo 2 municípios. Uma microbacia numa área muito rica. Uma microbacia numa área de cachoeira. Tudo tem uma justificativa técnica. Aí nós temos o cenário das cidades brasileiras. O cenário das cidades brasileiras é muito diversificado, dentro de Londrina também. Então, se conseguirmos a excelência nesses diferentes cenários, nós resolveremos com grandiosidade as questões urbano-ambientais. Aqui a bacia do Ribeirão Cambezinho, um exemplo, a relação da gestão territorial com a gestão hidrográfica. Aqui a proposta de que nessas bacias a gente escolha áreas menores ainda, 10, 15, 20 quadras, aonde faremos o processo de gestão plena, com o professor de cidade, essa figura que vai cuidar disso aqui, do pleno desenvolvimento, pleno, que vai da limpeza da rua à limpeza do bueiro, da arborização a felicidade dos moradores, da lavagem da caixa d'água, a leitura da conta de água, de luz, do desenvolvimento econômico, do cuidado com as crianças, com os idosos, da ampla promoção do voluntariado, do envolvimento da comunidade local, da criação dos comitês, da potencialização e da valorização do voluntariado nas quadras.
Cada quadra da cidade tem que ter gente voluntária para o nosso sistema de ação e de cuidados voluntários com a cidade. O professor de cidade é um profissional qualificado, mas que promove o desenvolvimento local através da união das pessoas. E ele passa então a cuidar. E aqui vamos um exemplo. Por que escolher uma bacia como do Água Fresca? Aqui estão as justificativas. Afluente do Ribeirão Cambé, Lago Igapó 2, é um rio de primeira ordem, classe 1. É uma bacia com diferentes características, pequenas indústrias, alto e baixo adensamento, intenso tráfego. Uma bacia com importantes avenidas na região central. Por sua viabilidade e visibilidade, ele será facilmente divulgado para a cidade as ações que forem feitas nessa bacia. É uma bacia sem grandes questões estruturais, como, por exemplo, a ausência de rede de esgoto. Nós temos 100% quase de esgoto coletado nessa bacia. É uma bacia com grande quantidade de escolas. Ou seja, tudo que nós pensamos no programa Ecometrópole tem justificativa científica, técnica. Chega de gestão da cidade por bom senso, por boa prática. Isso, às vezes, dá certo. E às vezes é uma verdadeira tragédia. Nós precisamos fazer o gerenciamento científico. Aqui é uma ação, mapas da bacia, município de Londrina, a grande unidade Cambé Limoeiro, aqui a área urbana de Londrina até o Lago Igapó, e aqui uma das microbacias, das 8 microbacias do Ribeirão Cambezinho até a barragem do Igapó, exatamente a do Água Fresca. E aí então a compatibilidade entre a bacia hidrográfica real, que fecha sempre na foz do rio, certo? Ela começa aqui, com a bacia hidrográfica administrativa, para que não se crie áreas intermediárias e que não tenha gestão plena. Então se faz essa combinação da bacia real, hidrográfica, da microbacia real, com a bacia administrativa. Subdivide-se essa região, altíssimo, alto, médio e baixo. É claro, se nós estamos falando de gestão por bacias hidrográficas, nós temos que ter esses conceitos muito claros. Nós temos diferentes processos no alto, no médio e no baixo de uma microbacia, e que isso tem que ser interpretado no processo de gestão científica da cidade. A divisão por quadras e a divisão por temas. Irregularidades, lava rápido, comércio, indústrias, bueiros, quadra, arborização, piscinas, enfim, nós precisamos ter todo tipo de dado de uma determinada região. A cidade é gerenciada sem dados, a cidade é gerenciada no chute. Quantos bueiros temos, nós não sabemos. Quantas árvores temos, nós não sabemos. Aproximadamente tal. Nós precisamos ter o custo real. O custo real da cidade só vamos ter quando tivermos o levantamento real. É isso que tem que ser feito em todas as cidades. E então, da lavagem da caixa d'água à caixa de gordura, da calçada, o bueiro, o número de automóveis, se tem cães ou não, como é que está a fachada desse imóvel, se tem área verde ou não, casa a casa. Quem é esse cidadão? O que ele faz? Qual prática ambiental ele faz, ele e seus funcionários. E esse imóvel, o que tem de certo, o que tem de errado, de que forma que o dono dele está participando desse processo de transformação da cidade, de que forma esse imóvel contraria a legislação. Nesse caso aqui, por exemplo, nós temos 2 entradas de garagem, só um exemplo, né? Então, de que forma que o imóvel afeta positivamente ou negativamente a microbacia hidrográfica. Então, Ecometrópole é ciência, é tecnologia moderna de gestão do território. Nós não podemos continuar gerenciando a cidade nesse formato antigo. É exatamente isso. Aqui então nós temos o casamento do mapa da prefeitura, do mapa de lote sobre a imagem de satélite, esses recursos aí de esmaecimento. Então você pode fazer um casamento perfeito disso, né? Então olha só. E aí então você vai ter todos os dados. Por exemplo, aí são bueiros da cidade. E de cada bueiro, a gente, além de fazer todos os mapas, nós vamos ter 3 fotos de cada bueiro. Da tampa do bueiro, de dentro do bueiro e de um contexto em que esse bueiro está. Para que a gente saiba qual a carga, o que entra, o que impacta cada bueiro, cada boca de lobo da nossa cidade. Como, por exemplo, essa ali do Altíssimo, que está entupido há 10 anos. As piscinas, por exemplo, é um exemplo. São 200 e tantas piscinas só nessa microbacia. Os postos, as áreas verdes,
O local da sinalização, das placas, dos divisores de bacia. No fundo de vale é onde colocaremos as placas dos vales. Nós temos uma enormidade de vales, sequer uma placa com o nome desses vales nós temos. Na entrada das ruas. E aqui uma visão do alto de uma microbacia, no caso do Água Fresca. Já faz alguns anos essas fotos. Olha só, do edifício Twin Towers, aqui do alto da bacia, Avenida Maringá, aqui do edifício Eurocenter, já no baixo dela. Olha só, Gleba Palhano já tem muito mais prédios do que nessa época, temos um cemitério, aqui o colégio universitário, ó, o vale no primeiro plano. Qual que é? O que é excelência de gestão de uma área cheia de prédios e de uma área com muita casa? Como o morador do prédio vai interagir, participar? Qual o desafio de gerir uma área muito rica, uma área média e uma área extremamente pobre? Todo desafio é pedagógico, é institucional, ele é educacional. Essa é a grande revolução. Ganhar as pessoas envolvendo-as. Olha só, essa bacia tem um perímetro de 8,7 quilômetros e uma grande inovação que é a sinalização ambiental. Você já imaginou a cidade sem nomes de ruas, sem placas de trânsito? Pois na questão ambiental é exatamente isso. Nós temos 84 rios, as pessoas não sabem, não conhecem sequer o nome desses rios, eles existem. Então nós, no programa, os idealizadores desse programa, Ecometrópole, desse sistema, idealizaram a sinalização ambiental. Então atividades serão obrigadas a instalar, que aparentemente não tem impacto, placas específicas, como oficinas, bares, boates, lanchonetes, supermercados, depósitos e lojas de material de construção, loja de tinta, postos, além da sinalização nas ruas. Primeiro nos divisores de bacia, você imagina no calçadão, na Pernambuco com o calçadão ali em frente ao Bradesco, uma placa indicando bacia do Três Bocas, bacia do Jacutinga. As pessoas têm que lembrar que em qualquer lugar que elas estiverem, está indo para um rio e que, portanto, essas placas de divisores de bacia têm um papel pedagógico fundamental. É claro, muitas placas, mas sempre com alguém pagando. Não adianta ter um projeto maravilhoso com a prefeitura com pouco recurso pagar porque ela não tem condição e o projeto não vai acontecer. O Ecometrópole não cai nesse erro. Ele apresenta suas fontes de financiamento. Ele é autossustentável. Na verdade, a sua aplicação promove uma economia milionária de recursos públicos e promove a mais necessária das transformações. A transformação na cabeça das pessoas. Essa é uma placa para fundo de vale, por exemplo. Quantos vales nós temos? Então uma indicação, X nascentes, qual a beleza, o que tem, quais os órgãos envolvidos nesse processo de gestão. Uma placa na rua, você imagina, hoje as nossas ruas não tem nem nome, a grande maioria falta nome ou tem uma plaquinha. Nós, além de termos o nome em 2, 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares na rua, de acordo com a extensão da rua, uma frase, essa rua vai para o rio tal, essa rua vai para o Igapó, lixo nessa rua vai degradar o lago, ou vai para o Lago Norte, ou para o Lago Cabrinha. Então, rua limpa, rio limpo, esse tipo de mensagem a população vai lembrar. No alto ela vê a placa do divisor, na rua ela vê a placa da rua, no vale vê a placa do vale, no córrego. Nós temos quase 200 travessias de córregos, considerando que temos 84 rios, né? E nós não temos as placas. Se a população tivesse o nome do rio, já saberia, já teria uma outra relação. Então é incrível como algumas coisas absolutamente essenciais não foram pensadas na nossa cidade. Sequer no nosso Lago Igapó. Se o turista, se alguém quiser tirar uma foto com o nome do Lago Igapó, não existe uma placa. Nem no Igapó 4, nem no 3, nem no 2, nem no 1. Então é incrível como que a cidade consegue deixar de observar coisas tão essenciais, como a nossa gestão é antiga, como a nossa gestão é limitada. Olha aqui, isso aqui é uma cópia, logicamente, de placas comuns em alguns países desenvolvidos, Estados Unidos, na Europa. O rio começa aqui, na drenagem só água de chuva, denuncia poluição. Aí nós fizemos a nossa versão cabocla, né? Pintamos a tampa com frases tipo bueiro limpo, rio limpo, faça a sua parte, córrego X, o nome do córrego a qual aquela tampa vai desaguar. E certamente o cidadão vai pensar muito antes de jogar um lixo, de jogar uma bituca num bueiro desse. Então você imagina,
a tampa, o rio tem a placa, na rua tem a placa dizendo rio, no vale tem a placa, no divisor tem a placa. A relação da população será outra, imediatamente. Nós, com poucos recursos, mostraremos o que é a pedagogia da água, a cidade das águas, Londrina, com seus 84 rios. Então esse processo de gestão, ele é absolutamente inovador. Uma pintura no poste também, uma simples faixa na cor da bacia para indicar qual grande bacia e qual microbacia aquela região está atendendo. Isso é a foz do córrego, embora seja no centro da cidade, depois da chuva, olha a quantidade de resíduo que sai. É inacreditável. Isso vem das nossas ruas mal varridas, dos nossos bueiros inadequados, que suga todo tipo de lixo e joga para dentro dos rios. Mas o pior não é esse aí que está flutuando, que pode ser removido, é o que foi para o fundo, que foi assorear e causar contaminação nos nossos rios. Então, nós precisamos mudar o nosso modelo de gestão, aplicar uma gestão científica, com alta participação, com a figura do professor de cidade, para que situações como essa não mais ocorram. E isso aí, infelizmente, é a chamada poluição difusa. Na hora da chuva, a lavagem da cidade polui os rios e eles espumam nos primeiros minutos da chuva, até que o volume de água aumente e dilua essa espuma. Altamente contaminante, a lavagem das ruas, os dejetos, os resíduos dos pneus, os óleos dos automóveis, numa cidade com 300 mil automóveis. E por incrível que pareça, essa que é a mais grave forma de poluição urbana sequer foi estudada em Londrina. Nem pelas nossas universidades, nem por pesquisadores individuais. A população sequer conhece esse termo poluição difusa. Então veja como nós somos primários na concepção da nossa cidade e na gestão. Nossa legislação é muito pouco abrangente nesse tema. Nós precisamos modificar. Nós apresentamos o mais moderno conceito de gestão urbana ambiental das cidades brasileiras. Nós queremos ser modelo de gestão do território e nós precisamos que os governos nos ajudem nessa tarefa. Os governos municipal, estadual e federal. Vamos transformar Londrina numa referência internacional de sustentabilidade. Nós queremos ser o modelo de gestão das cidades brasileiras. É preciso que haja um esforço coletivo e concentrado para que a gente possa, a sociedade unida, mudar completamente para melhor a nossa qualidade de vida. A cidade com gestão técnica, a cidade com foco financeiro, a cidade que promove o seu voluntariado pleno, a cidade que faz a gestão pelas águas, pelas bacias, pela microbacia, a cidade que promove a natureza, a cidade que promove a ecologia, a cidade que promove a acessibilidade, a plena acessibilidade, removendo-se os obstáculos urbanos, a cidade para pessoas, a cidade educadora, a cidade feliz, a cidade com alto FIB, felicidade interna bruta, a cidade plena, a cidade bela, a cidade linda. Isso não é discurso fácil, isso é o resultado de um grande diagnóstico, na qual a cidade é vista sobre um ângulo e uma visão holística e sistêmica e mostra que esse modelo de gestão, ele é um modelo falido, ele é um modelo caro, modelo de gestão das cidades brasileiras e que nós temos a possibilidade de iniciar um processo concreto de valorização das nossas belezas, do nosso ativo, do nosso patrimônio natural, dos nossos ativos ambientais. Promover um processo de educação completo para as pessoas. Não adianta imaginar que as pessoas vão se transformar por propaganda e informação na TV e panfletinhos, não. Temos que ir lá, conversar com ela, cobrar, exigir, mostrar, ensiná-las, orientá-las, convidá-las o tempo todo e para o resto da vida. As pessoas precisam saber que em Londrina,
Você começa a ter um professor na escolinha ali com 3, 4, 5 anos e durante toda a sua vida haverá alguém te ajudando, te orientando, fazendo cumprir a lei, promovendo a boa prática, te estimulando, te mostrando o quanto Londrina é bonita, te levando para as boas opções de lazer, te ajudando a se transformar. Para pessoas transformadas é que transformarão cidades. Nós somos muito bons, nós somos muito diferentes das médias e grandes cidades brasileiras. Temos um conjunto de condições culturais, naturais e econômicas, inclusive, para fazer essa transformação no curto espaço de tempo. Um projeto como esse é muito amplo, precisa de muito estudo, de muita discussão. É preciso que se dê atenção. Pessoas como eu, ambientalista João das Águas, que há anos e anos me dedico a isso, tem uma capacidade de liderar esse processo. Espero que haja compreensão por parte do nosso prefeito Alexandre Quiref, por parte da sociedade, para que haja um esforço coletivo. E fico feliz porque o deputado Sheida, agora secretário de Meio Ambiente, já colocou que o Estado do Paraná vai participar desse processo. Vamos trazer para esse processo de gestão o governo federal. Vamos trabalhar juntos. Vamos transformar esse projeto num programa de TV para que, na medida em que ele for sendo divulgado pelo Brasil, mais cidades possam imediatamente aplicar esses conceitos. E nós seremos uma cidade plena, uma cidade feliz, com baixo índice de violência, com autoestima da população lá em cima, com ruas absolutamente limpas, com baixo índice de acidente de trânsito, uma cidade sem dengue, uma cidade toda bonita, com muita gente fazendo atividades náuticas, com muita gente fazendo atividades nas nossas zonas rurais, nossa zona rural, com os nossos distritos sendo modelos de gestão plena. É fácil trabalhar nos distritos, com a nossa área agrícola produzindo muito, com pleno pensar, planejar, integrar e gerir a área urbana e rural e a regional. Pense grande. Pensar grande é absolutamente necessário, assim fala o professor Vicente Falcone. Esse é o desafio. Faça parte desse processo. Se envolva. Vamos ser melhor, vamos ser a ecometrópole brasileira.